Olá pessoal, venho aqui dar início a vocês ao nosso projeto paralelo. Eu sou o Eduardo Henrique, faço engenharia elétrica. Junto a mim tem a Aline e a Ianca, onde ambas fazem arquitetura e urbanismo. Bom, aqui temos no sumário as 7 matérias que estão sendo passadas para nós no primeiro semestre. Olá, gente. Meu nome é Aline, sou do curso de Arquitetura e Urbanismo e irei dar início ao vídeo do projeto paralelo. Bom, o primeiro tópico do curso que irei falar é a expressão gráfica, do professor Paulo Daidoni. Nela, eu aprendi que existem várias outras partes importantes do curso, como o desenho técnico, que nada mais é uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade a representação de uma forma, dimensão, posição, de acordo com as diferentes necessidades requeridas. Bom, o próximo item é a escala e ela é usada para definir as dimensões proporcionais dos tamanhos reais em representações gráficas. Nela existe a natural, reduzida e a ampliada. Existe também a cotagem, que é muito importante no desenho técnico. Ela nada mais é que se refere à grandeza real que o objeto deve ter depois de produzido, através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. E o último item, não menos importante, são as projeções ortográficas, que é uma forma de representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas, de modo a transmitir suas características com precisão e demonstrar sua verdadeira grandeza. Bom, dando seguimento às outras matérias, temos Física 1 do Paulo Daidoni, com cálculos aritméticos que ele aplicou para recapitular um pouco mais os exercícios de matemática aos alunos. Vem a velocidade média, que nada mais é uma variação da posição, no caso um deslocamento, de um móvel ou qualquer outro objeto em relação a um referencial durante certo intervalo de tempo. Continuando, temos também as leis de Newton. A primeira, lei de Newton, no caso, muito conhecida como o princípio da inércia, afirma que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme caso as forças que atuem sobre ele se anulem. A segunda lei de Newton, também conhecida como lei da superposição de força ou como princípio fundamental da dinâmica, ela informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. A terceira lei de Newton recebe o nome de lei de ação e reação. Essa lei permite-nos entender que, para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo espaço. Dando seguimento, temos a matéria de Introdução de Arquitetura da professora Débora Neves. Nela, aprendemos o conceito, que é definido como uma ação de formular uma ideia por meio de palavras. É um pensamento, a ideia é a opinião. Ou seja, o conceito aplicado na arquitetura é sua ideia para o projeto. A sua intenção é a sensação que você quer passar com a sua obra. Já o partido é um conjunto de diretrizes e parâmetros que são levados em conta na realização de um projeto. São as técnicas que você aplicará no projeto para alcançar os objetivos do conceito proposto, ou seja, são suas decisões de projeto, a forma que ele terá. O próximo tópico é a história da arquitetura. A história da arquitetura acompanha o desenvolvimento da sociedade, uma vez que ela surgiu da necessidade de organizar e adornar espaços, sobretudo os espaços urbanos. Das civilizações da antiguidade, podemos destacar a arquitetura romana, grega, egípcia e persa. Bom, ciência e tecnologias dos materiais, do nosso professor Jonathan. Então, materiais na construção. O nome já fala, certo? Como exemplo, ferragens, cimentos. No caso, os agregados do concreto, que entra a brita, entra a areia, certo? Agregados, né? Na construção civil, os agregados para concreto são materiais minerais sólidos, né? E inertes, que de acordo com granulometrias adequadas, são utilizados na fabricação de produtos artificiais resistentes, certo? Sendo assim, existem dois tipos de agregados para o concreto. O agregado miúdo, que é a areia no caso, e o agregado graúdo, que é a brita, cada qual com suas funções e prioridades específicas, correto? Nisso vem o aditivo, né? Os aditivos do concreto, que são produtos que adicionamos ao concreto ou argamassas para modificar suas propriedades físicas, certo? Assim, seu manuseio e emprego são facilitados
oferecendo vantagens que naturalmente não são obtidas se eles forem tratados naturalmente. Podemos dizer que os objetivos fundamentais dos aditivos para o concreto são ampliar sua qualidade, né, do concreto, minimizar seus pontos fracos, aumentar a plasticidade, né, do concreto, reduzir os custos em termos de consumo de cimento, acelerar, retardar o tempo, coisas assim, sabe, detalhezinhos. Bom, o Slump Test é um método que serve para determinar a consistência do concreto, correto? No ensaio, nós colocamos a massa de concreto dentro de um tronco cônico, em 3 camadas, né? No mesmo modo, adensadas cada uma com 25 golpes. Bom, dando sequência às matérias, agora vamos falar sobre Introdução à Engenharia, que é dada pelo nosso professor Jonathan, correto? Levantamento de cargas. O que seria um levantamento de carga? O levantamento de carga é você saber quais equipamentos estão ou vão ser colocados na casa, certo? No caso do projeto que você está fazendo, para você não errar na hora de comprar um padrão de entrada, para que o padrão que você compre suporte a carga instalada dentro da residência. E dentro do levantamento de cargas tem a divisão de circuitos, onde você vai dividir os circuitos. Cada TUE, por exemplo, tem um circuito próprio para ela, um circuito exclusivo para as TUEs, e cada TUE está na NBR 5410. TUE são equipamentos que passam de 10 amperes. Então, todo equipamento que tem uma corrente acima de 10 amperes é uma TUE, certo? Então, você faz essa divisão: TUEs, TUGs e iluminação. Na parte de iluminação e TUGs não tem não é específico um jeito que você tem que fazer, mas você tem que equilibrar para não ter uma sobrecarga, né? No caso de fator de potência, bom, fator de potência é a relação entre as potências, né? A potência ativa e a potência reativa. Como assim? Basicamente o índice de aproveitamento do equipamento, entendeu? Então, o fator de potência, ele é o quanto que o equipamento aproveita, numa escala de 0 a 1 que você dá esse aproveitamento para o equipamento, que seria 0, quanto mais perto de 0, pior, quanto mais perto de 1, mais perto de 100% de aproveitamento dessa potência. Boa noite, eu sou a Ianca e vou falar um pouco sobre metodologia científica, onde aprendemos a fazer artigos científicos de acordo com a norma da ABNT, formatando de forma adequada e fazendo citações de modo com que nosso artigo ganhe mais credibilidade. Contudo, o artigo científico que aprendemos a fazer pode ser publicado futuramente em revistas científicas, aprimorando ainda mais o nosso currículo. Em desenho universal, aprendemos as necessidades de pessoas com deficiência em uma edificação e o que podemos melhorar fazendo laudos técnicos com possíveis alterações e melhorias dentro da construção, sempre vistoriando as estruturas, a hidráulica e a elétrica da edificação. A NR8 é apenas uma das NRs que estudamos. Ela fala sobre segurança do trabalhador dentro da obra. Ela estabelece requisitos técnicos mínimos onde muitos funcionários dispensam o uso de EPIs e circulam em ambientes sujos e desorganizados. Portanto, a NR8 é importante para manter um ambiente mais limpo e organizado e seguro. A NR10 refere-se a instalações elétricas, onde estabelece condições mínimas de implantação das medidas, com controle preventivo, garantindo a segurança e saúde do trabalhador. O serviço de instalação elétrica deve ser planejado e realizado, assim descrevendo passo a passo de sua tarefa. A NR35 refere-se ao trabalho em altura, que a partir de 2 metros é indispensável o uso de cinto de segurança pelo executor do serviço. O tema de trigonometria, lembramos dos ângulos de seno, cosseno e tangente e as formas geométricas, para assim calcular a inclinação da rampa com porcentagem e grau, sempre colocando o patamar acima de 80 centímetros. Bom, esse foi nosso projeto paralelo. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção.